nada vai acontecer nas nossas vidas sem antes nós conhecermos Jesus. A verdadeira tribulação, angústia, aflição só virá depois que realmente você conhecer Jesus. E um homem chamado João Batista, ele teve o privilégio de conhecer Jesus. Aliás, João Batista, não sei se você sabe, mas ele era primo de Jesus. E desde a sua infância, já no ventre da sua mãe, ele conseguia sentir a presença de Jesus, o Espírito Santo. Uma vez, Isabel foi visitar Maria, mãe de Jesus, e assim que ela chegou na porta da casa de Maria, ela declara: olha, eu senti o meu ventre estremecer. Era João Batista estremecendo dentro do ventre de Isabel, devido à presença de Jesus. Ele sentiu a presença de Jesus lá no ventre de Maria, estremeceu. E o tempo foi passando, Isabel deu à luz, João Batista nasce. Quando ele chega numa determinada idade, ele vai embora para o deserto. Ele começa a viver no deserto, se afastou da civilização, se afastou dos religiosos, já para não poluir a sua mente, porque você sabe que hoje o que mais polui a mente de uma pessoa se chama religião. Dependendo do lugar que você está, meu amigo, você se torna um bitolado, um religioso. O religioso é aquela pessoa que critica todo mundo, pisa em todo mundo, só ele está certo, só ele é santo. O religioso não deixa a pessoa olhar para as suas falhas, para os seus erros, não deixa ele olhar para Cristo Jesus. A pessoa, quando é religiosa, perde a misericórdia, perde a compaixão, perde o amor, perde tudo. O religioso só não tem Deus, tem um monte de doutrina, de regras da sua igreja, né? Só não tem Deus, só não tem o amor do Espírito Santo, o amor do Pai. Então João Batista, ele se afasta de tudo e de todos, e ele vai viver no deserto. Qual o som que ele ouvia? O som dos seus assovios, as canções que ele cantava. Qual era o seu alimento? Mel silvestre e gafanhotos. Era o alimento de João Batista, até o tempo determinado. Quando chega o tempo determinado, ele vai para a cidade, e ali ele começa a pregar Jesus com uma propriedade tão grande. Ele falava de Jesus assim que as pessoas estremeciam. Sabe aquela pessoa que você para ouvir, era falar de Jesus? Era João Batista. E ele conseguia reunir uma grande multidão, e as pessoas ficavam impactadas com os discursos dele, porque elas construíam no anfiteatro das suas mentes um super-herói, um homem grande, poderoso, valente, porque ele sabia pregar. Ele era um vendedor, ele era um vendedor de sonhos, e ele conseguia fazer as pessoas sonharem com a vinda de Jesus, sonharem com a salvação daquela situação do qual eles estavam vivendo. Até que um belo dia, quem é que se apresenta? Jesus. Vem caminhando entre a multidão, passos suaves, extremamente educado, vem pedindo licença para as pessoas, vai se projetando até chegar diante de João Batista. Quando ele chega diante de João Batista, João olha para ele e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas ficaram proparoxítonas, sem entender nada. Falaram: peraí, João Batista falou de um cara tão grande, tão poderoso, que ele não era digno nem de atar as sandálias que estavam nos seus pés, e aparece aqui um cara simples, queimado de sol, cabelo ressecado, sem beleza, sem formosura. Esse é o homem que João tanto declarou, tanto falou. Bom, se João enalteceu esse homem, é porque ele deve ser alguma coisa. Mas a palavra diz que Jesus chegou ali, mudo, e saiu calado. Sabe, nem sempre você vai ouvir um discurso de Jesus, nem sempre Jesus vai falar com você, nem sempre. Nem sempre que você vier na igreja, naquela sede, né, naquela ânsia de ouvir alguma coisa, você vai ouvir. Então o povo esperava que Jesus abrisse a boca, fizesse um discurso assim maravilhoso, lindo,
Mas Jesus não falou nada e foi embora. Mas mesmo assim João continuava a enaltecer o nome de Jesus. João batiza Jesus nas águas. Jesus vai embora novamente. Aí lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, livro de João 1, 29, a palavra diz assim: que essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, ou que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João sabia que Jesus era quem? Era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que tirava o pecado do mundo, porque o salário do pecado é a morte. O João entendia que a mão de Deus não estava encolhida para nos abençoar, como diz Isaías, mas os nossos pecados causavam divisão entre nós e o nosso Deus. Mas ali estava alguém que ia tirar o pecado do mundo, para que o homem pudesse novamente ter acesso livre a Deus, à presença de Deus, sem o véu do templo, sem interferência dos escribas, dos fariseus. Ou seja, os homens, através de Jesus, teriam acesso direto ao Pai. Ele sabia disso, e ele pregava isso, e ele brigava por isso, e ele enfrentava os fariseus, os saduceus, os escribas daquela época. Ele enfrentava até os governantes daquela época, dizendo: raça de víboras, quem foi que convenceu vocês a virem no meu batismo? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Todos aqueles que não produzirem bons frutos serão cortados e serão lançados no fogo. Então ele tinha uma intrepidez. Ele falava de Jesus assim, de uma forma tão forte, tão convincente, que ele arrastava a multidão. Houve até um conflito entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, porque João chegou a um determinado momento que ele conseguia batizar mais pessoas do que os próprios discípulos de Jesus que caminhavam com ele. De tamanha era a fé daquele homem, de tamanha intrepidez que ele tinha. Nada conseguia deter João, nada barrava João, até que um dia a palavra diz que ele foi preso. Porque enquanto nós estamos voando, enquanto nós estamos sendo abençoados, nada está acontecendo na nossa vida. É muito fácil você falar de Jesus, pregar Jesus. É muito fácil você demonstrar que você é forte, inabalável, inabatível, que nada consegue te destruir. É fácil. Eu quero ver quando as tribulações chegarem. E você sabe que as tribulações fazem parte da nossa vida. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que Deus ele quiser enaltecer você, fazer você crescer, primeiro você tem que descer. Porque os humilhados serão o quê? Ora, para você ser exaltado, você tem que ser o quê? Você tem que ser humilhado. Para você ganhar, é como a palavra diz, você tem que perder. É incrível. Então, o difícil é quando chegam esses momentos que Deus olha para você e diz assim: olha, é momento de você ser exaltado. Porque afinal de contas, nós pedimos tanto para sermos abençoados, não é verdade? Pedimos tanto para a nossa casa, o esposo, a esposa, trabalho, paciência. E quando você pede paciência, a paciência só surge através do quê? Da tribulação. Primeiro ele manda a tribulação, para que através da tribulação você aprenda a ter paciência.
A paciência não é um sentimento que vem, desce sobre você, invade a sua alma e você, ai que bom, que gostoso. Não, a paciência é um aprendizado, e se aprende a ter paciência na tribulação. Não é isso que Paulo diz? É isso que Paulo ensina. Então quando Deus ele vê, olha, está no momento dela ser abençoada, porque afinal de contas ela está aqui que nem aquela viúva diante daquele juiz iníquo, todos os dias, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E por um tempo ele não quis julgar, mas todavia, como aquela mulher estava molestando ele resolveu julgar a causa dela. Assim somos nós. Mas para que Deus ele venha julgar a nossa causa, venha fazer alguma coisa por nós, a primeira coisa, nós temos que estar preparados, não só de boca, mas nós temos que estar preparados psicologicamente, espiritualmente, e muitas das vezes até fisicamente, porque Ele vai nos jogar no fogo, vai jogar você no fogo. O que você está querendo? Aonde você está querendo chegar? Do outro lado da margem? Do outro lado do rio? Então pode ter certeza que neste percurso, até do outro lado, você vai ter que enfrentar tempestades, ventos fortes, ondas grandes. Não existe nada fácil nessa vida. O reino dos céus é tomado por esforços, e aqueles que se esforçam, o que acontece? Aquele que se esforça se apodera dele. Então vai chegar o dia que nós seremos provados, que Deus vai nos provar, que Deus vai nos jogar no fogo, como foi no caso de João Batista. A palavra diz lá no livro de Lucas capítulo 7, que os discípulos de João, a partir do versículo 18, anunciaram todas as coisas que Jesus estava fazendo, anunciaram a Ele. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? João, a essas alturas, ele estava preso, encarcerado, um cárcere frio, gelado, escuro, estava ali há muitos dias, só ouvia falar que Jesus estava na cidade, curando, libertando, abençoando, e ele preso. Ora, é tão difícil quando você escuta pessoas dando testemunhos de que Deus abençoou, de que Deus curou, de que Deus abriu uma porta, de que a pessoa casou, arrumou um namorado, arranjou um trabalho, e nada acontece na sua vida. Você não vê nada acontecendo. E se você não vê nada acontecendo, é porque não chegou a hora, porque o seu momento ele vai chegar. Agora, o maior problema é você começar a duvidar de quem Deus é. João Batista ele ficou numa situação tão caótica, tão crítica, que ele esqueceu de quem era Jesus. Os momentos difíceis da nossa vida são cruciais justamente por esse motivo, porque se você vacilar, você esquece quem é Jesus, você é tomado pelo desânimo, a fé falta, a coragem falta, você esfria. Ao invés de você vir buscar, estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, que é o melhor lugar, você gela de uma tal forma e se esconde, fica em casa. E muitas pessoas que eu conheci, que falavam tanto de Jesus, pregavam tanto Jesus, no momento de adversidade, eles começaram a duvidar de quem era Jesus. E Satanás já faz isso mesmo, para que você venha duvidar.
ele já começa a colocar um monte de dúvidas na sua cabeça. Por mais que você saiba que Jesus te ama, por mais que você saiba que Jesus ele cuida de você, por mais que você saiba que ele entregou a vida dele lá na cruz do Calvário por você, e que ele tem o melhor para você, que é tudo uma questão de tempo, mesmo assim a pessoa ela perde a fé, ela perde o ânimo. E João Batista, ele ali no cárcere, preso, enclausulado, ele duvidou até de quem era Jesus. E ele mandou os seus discípulos perguntarem para ele: és tu mesmo Cristo? És tu mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou buscando o Deus certo? Será que Deus realmente se importa comigo? Olha para mim. Será que realmente Ele me ama? Momento de caos, deserto, momento de prova. Todos nós passamos. Se você nunca viveu esse momento, então pode ter certeza que um dia você vai viver. Um dia você vai se sentir só, abandonado por tudo e por todos. Um dia você vai questionar Deus, assim como João Batista começou a questionar Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos dos enfermos que estavam ali, de males e de espíritos imundos, e deu vista a muitos cegos. E respondeu então Jesus, dizendo-lhe: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Em outras palavras, o que está acontecendo de anormal? Não está acontecendo nada. Está tudo discorrendo da maneira que não poderia deixar de ser. Enquanto João estava lá preso, enquanto João estava duvidando, lá fora Jesus estava curando, libertando, abençoando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Só ele não conseguia enxergar. Enquanto ele pensava que Jesus estava parado, Jesus estava trabalhando. Assim como muitas das vezes a gente pensa que Jesus está parado. Não, Jesus não está parado, Jesus está trabalhando. E vai chegar um determinado momento que Ele vai trabalhar na sua vida também. Não é porque Ele está calado, não é porque você não está ouvindo a voz dEle, não está sentindo nada, que significa que Ele não esteja se importando com você. Ele está se importando com você. Ele está trabalhando ao seu favor. É no momento que Deus se cala, é que Ele mais está trabalhando.